Então, meu povo, eu fiquei de falar aqui com vocês sobre o Sol de Satã, do Jorge Bernanos, que eu comecei a ler na sequência errada, na verdade. Eu li antes desse aqui Uma Nova História de Muschet. Ah, e esse aqui começa com a história de Muschet. Esse livro, a composição dele é muito esquisita à primeira vista. Então a gente tem aqui a divisão desse livro, veja só. Prólogo, a história de Muschet. A primeira parte, a tentação do desespero. Segunda parte, o santo de Lumbres. Não, e é isso. Segunda parte, o santo de Lumbres. Aí o seguinte, ó, essa observação, porque eu comecei lendo errado, né? Eu comecei com a nova história de Muschet e essa é a história de Muschet. Como assim? Uma nova história? Vamos descobrir por que então, né? O livro ele tem essas três divisões e basicamente o que a gente tem são três personagens centrais em cada uma delas, né? De modo que, a priori, parece que não faz muito sentido se a gente for tomar como uma narrativa centralizada nas personagens. Que é de certa forma, primeiro, que a história de Muschet a gente vai acompanhar Muschet, né? A Tentação do Desespero, a gente vai acompanhar o Padre Donisan e o outro, o Santo Ilumes. Puta, agora eu esqueci o nome do doido aqui, que é um grande intelectual aqui, um escritor, Sabihu. E o que é que acontece, né? Eu comecei. Esse livro é de uma estranheza muito impressionante, bicho. A gente tem no prefácio aqui falando que o livro é todo tenebroso, é como se ele fosse. Como se a gente lesse através de penumbras, né? De sombras, de sussurros, como se fosse numa noite escura, uma noite fechada. E é muito interessante porque o Bernanos ele cria toda essa atmosfera mesmo. Assim, a gente tem pequenas elipses, pequenas faltas propositais que o Bernanos não nos conta, que dá esse tom de mistério em um certo. Como se o leitor tivesse um pouco perdido, tal qual as personagens estão perdidas. Se você for traçar a linha temporal e a profundidade, a psicologia dessas personagens, você vai ver que, de fato, não só o leitor está perdido, mas ele está perdido porque está acompanhando histórias de personagens perdidas também. A Muschette é uma menina, assim, é uma menina mesmo, de fato, ela tem 16 anos e é uma criatura devassa, assim, você acha que é uma menina inocente, as pessoas pensam assim mesmo que se trata de uma menina inocente, mas a gente descobre logo de cara que ela está grávida. Aí você pensa, pô, é um romancezinho, né? Casual, e a menina acabou engravidando. Mas aí você vai vendo que não. O que de fato a Muschette fez foi uma tremenda sacanagem. Tinha dois, três amantes. No meio do caminho ela acaba, eu não vou dizer, acaba fazendo uma merda braba. E duas merdas muito grandes, né? Três, na verdade. Muschette é cheio de merda na vida, cheio de problema na vida. É, e do nada a gente termina o prólogo, que é a história de Muschette, e a gente vai cair na história do padre Donisan. Aparentemente não tem absolutamente nenhuma ligação entre uma história e outra, até que o padre Donisan encontra a Muschette no caminho, indo para a cidade dela. Mas o ponto é que, quando você vai chegando no ponto que o padre Donisan, e aí, cara, eu vou procurar aqui, é um dos pontos mais pesados, assim, um dos trechos mais fortes da literatura. Eu não vou dizer universal, não. Eu vou dizer da literatura que eu consumi. Do meu universo literário, do meu universo romanesco, né? A gente vai... Ixi, agora onde é que tá? Enquanto eu vou procurando aqui... Enquanto eu procuro aqui, eu vou falando que é o seguinte. Quando o padre Donisan encontra o demônio em carne e osso, a gente percebe que Sob o Sol de Satã é um... Cara, é um puta de um título e é o título que vai desvelar todo o mistério desse livro. Por quê? Porque estamos, de fato, sobre a regência do demônio nesse livro aqui. Assim, regência entre aspas, entre algumas aspas. Mas é basicamente
o demônio contando a história das pessoas que ele tentou, mas no final do livro... Não, calma, no final não. Então a gente vai vendo então aqui que é realmente duas personagens que aparentemente não tem muito a ver, mas elas são duas criaturas atormentadas pelo demônio e de certa forma é o demônio que as guia. Então a gente tem uma crescente aqui. Primeiro, o prólogo, onde é uma criatura tentada e derrotada pelo demônio, que é a Mochete. A segunda personagem, que é o Padre Donisan, que é tentado, assim... É interessante falar sobre do Padre Donisan, porque ele é um santo, e durante o capítulo aqui, durante o livro, você vai ver que é realmente santo, porque as pessoas o tratam como santo, se referem a ele como santo, né? Mas não é o santo luminoso que a gente está acostumado a venerar, né? A ler as histórias e tudo mais, mas é o santo que está no apagar das luzes, assim. É o santo que está na sensação de abandono, né? Sensação de que Deus o abandonou e ele está lutando arduamente contra as investidas demoníacas para conquistar a sua alma. E o Padre Donisan é essa criatura quase desesperada, mas assim, é quase desesperada mesmo, mas ele não se desespera. O ponto é que o Padre Donisan vence o demônio e aí a gente tem a virada de jogo do romance, né? Então, 2 capítulos, o primeiro capítulo o demônio tentando e vencendo, o segundo o demônio tentando e chegando a ser derrotado. E tem essa passagem aqui muito interessante que, cara, eu não estou achando, mas olha só. O demônio aparece para ele numa noite escura. O Padre Donisan saindo do claustro dele para ir em outra cidade atender as confissões, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente vive em tempos maravilhosos. A gente pode se confessar praticamente em qualquer paróquia, desde que haja um padre, desde que você insista para que o padre, se for um padre mesmo, né? Ele atenda a sua confissão. Mas nesse caso, algumas aldeias ficavam sem padres, recebendo visitas esporádicas de um padre confessor. E muitas vezes até sem sacramento durante várias semanas, talvez. É um luxo que a gente tem, né, de poder comungar uma vez por semana. Antigamente as pessoas não tinham isso. Até hoje em alguns lugares as pessoas não têm isso, né? O fato é que é o seguinte, meus amigos. Padre Donisan, atormentado pelo demônio, vai então nessa via, né, nessa saga para chegar na outra cidade e acaba se perdendo como o padre, o deão dele aqui vai dizer, como é que você se perdeu num lugar que não é lá uma floresta? Ele disse, padre, deão, mesmo que a noite fosse absolutamente escura, daria para chegar, mas eu me perdi porque eu fui atormentado. Aí o que acontece? É uma sutileza aqui muito interessante, né? Porque o demônio faz com que o padre se perca para depois oferecer ajuda e depois oferecer a tentação, né? E como é que o Bernanos compõe essa cena aqui? Obviamente o padre se perde, o demônio aparece com um andarilho, um passeante lá, que vai oferecer ajuda, para dizer, padre, o senhor está perdido, eu vou lhe guiar. Você está perdido? O demônio vai lhe guiar no caminho certo, né? Tá lascado esse caminho do demônio. E depois ele faz a tentação, né? Do tipo, bicho, quem tá aqui sou eu, você tá acabado, não tem mais nada para você, e eu vou lhe atormentar o resto da vida enquanto você não se curvar perante mim. Até que o padre resiste e acaba chegando um outro viajante que o acolhe e o demônio sai, né? Deixa o padre quieto. Aí, ó, vê que interessante esse texto aqui. Isso aqui é o demônio se revelando. Ó. Recebi, está na página 148 dessa edição aqui da coleção Jorge Bernanos das Realizações. Recebeste o beijo de um amigo, disse tranquilamente o tratador de bestas, apoiando-lhe os lábios ao dorso da mão. Eu te enchi de mim, a ti, tabernáculo de Cristo, querido tolo. Não te assustes por tão pouco. Beijei outros antes de ti, muitos e muitos outros. Queres que te diga? Beijo a todos, acordados ou adormecidos, mortos ou vivos. Eis a verdade.
Meu supremo deleite é estar com vocês, anões, deuses, singulares criaturas. Falando com franqueza, eu nunca estou ausente. Vocês me trazem sua carne obscura, a mim cuja luz foi a essência, no tríplice recesso de suas tripas, eu, Lúcifer. Eu que os arrolo todos, nenhum de vocês me escapa. Reconheço pelo cheiro qualquer animal do meu rebanho. Aqui é mentira, né? Vocês não me escapam, escapa sim. O demônio está tentando lhe convencer de que não. Então, deixa eu ver se eu selecionei um outro trecho aqui para mostrar para vocês. Aproximou-se confidencial. Vocês, presunçosos, pequenos deuses, nada sabem a nosso respeito, mas nosso ódio é paciente, nossa constância é muito lúcida. É verdade que ele nos fez servir aos seus desígnios porque sua palavra é irresistível. É verdade, por que negar que a empresa dessa noite foi arranjada para me confundir? Quando há pouco ia quase te vencendo, o pensamento dele fixou-se em ti, e teu próprio anjo tremia dentro do fogo dos meus relâmpagos. Entretanto, teus olhos de lama nada viram. Forte pra cacete, né? Isso aqui é um diálogo muito forte entre o padre Doni-san e o demônio. Mas, para encurtar a história que já está ficando longa aqui, o padre escapa da tentação, o padre acaba morrendo em odores de santidade, e isso vai ficar claro através das diversas, e aqui eles não citam todas elas, ele cita uma para exemplificar, mas das diversas conversões aparentemente inexplicáveis que foram feitas através do padre, né? Que foram provocadas através do testemunho de Doni-san, que nos leva ao último capítulo. Esse livro termina de forma linda, né? Não é sobre Rô, não. Eu falei sobre Rô, mas não é sobre Rô, não. Cara, peraí. Vocês vão me desculpar aí. Fica aí, não foge não. O que acontece? Aqui a gente vai contar porque tem toda essa história aqui, né, dos caras meio cientistas, os caras intelectuais. Ele vai citar aqui também de que o problema da igreja na França foi que a igreja católica, o clero se distanciou da intelectualidade. Então a gente que tem essa inimizade, né, e esse certo rancor, assim, tipo, nós somos intelectuais, nós superamos nós superamos essa besteira toda de fé, de Deus, de demônio, bababá. E aí, através desse intelectual aqui, desse grande escritor romancista premiado e tudo mais, que a gente vai ver o quanto a santidade do padre Doni-san vai entrando e criando fissuras na barreira contra a fé que esse homem tem, né? E aí, sobre o sol de Satã é uma mentira, porque no final Deus vence. E eu quero ler essa passagem aqui, que é puta que pariu, é muito bonita, é muito forte, é a carta do famigerado intelectual aqui, dando seu testemunho final, né? Então ele fala: Senhor, não é verdade que nos tenhamos insurgido contra vós. Morra esse mentiroso, essa testemunha falsa, vosso irrisório rival. Despoja-nos de tudo que possuímos. Deixa-nos despidos e nos faz pronunciar palavras de impiedade. Mas ainda nos resta o sofrimento, que é o que temos de comum convosco. A prova de nossa predestinação herdada de nossos pais, mais viva do que fogo casto, incorruptível. Nossa inteligência obtusa e medíocre, nossa credulidade infinita, e disso se aproveita o subornador sutil de belas palavras. Dá às suas frases o sentido que lhe convém, quanto mais lindas, mais nos desviam do nosso caminho. Se guardamos silêncio, ela fala por nós, e quando nos tentamos justificar, ele fala por nós, perdão, e quando nos tentamos justificar, nossas palavras nos condenam. O incomparável argumentador se dá o trabalho de contradizer, diverte-se arrancando à vítima sua própria sentença de morte, que é o aceite, né? Acaba sendo enganado pelo demônio. Que tenham fim com ele as palavras pérfidas. E por seu grito de dor que se exprime a raça humana, a planta extirpada do solo por um desmedido esforço, vós nos lançastes na escuridão para que germinássemos.
o universo que o pecado nos tirou. Nós o retornaremos passo a passo, a fim de restituí-lo a vós, como recebemos em perfeição e santidade a primeira manifestação da luz. Não conteis nosso tempo, Senhor. Nossa atenção é pouco firme, e nosso espírito muda de rumo tão depressa. Incessantemente o olhar procura à direita e à esquerda, uma saída quase impossível. Toda hora um dos vossos obreiros retira-se, abandonando suas ferramentas. Mas vossa piedade é incansável, e por toda parte nos apresentais o gume de vosso gládio. O desertor retornará à tarefa ou morrerá na solidão. Ah, o inimigo que tantas coisas sabe há de sempre ignorar isso. O mais vil do homens leva consigo o seu segredo de sofrimento eficaz e purificador, porque tua dor é estéril, Satanás. Quanto a mim, vê aonde me levaste, prestes a receber teu último golpe. Sou apenas um pobre sacerdote muito simples, com a qual, isso aqui é uma carta que refizeram de Nonisan, eu falei besteira. Com a qual tua maldade se divertiu durante algum tempo e que vais conduzir rolando como uma pedra. Quem pode competir com tua astúcia? Desde quando tomaste a aparência e a voz do meu mestre? Em que dia cedi pela primeira vez a tua vontade? Em que dia recebi com insensata condescendência o único presente que podes dar, enganosa imagem do abandono dos santos, teu desespero inefável, um coração humano? Sofrias, oravas comigo, ó pensamento terrível. Esse mesmo milagre, que importa? Que importa? Despoja-me, não me deixes coisa alguma. Depois de mim haverá outro, depois mais outro, pelos séculos afora, lançando o mesmo grito abraçado à cruz. Estamos longe de ser os santos curados, de barba loura, pintada para a edificação das boas criaturas, e cuja saúde perfeita e eloquência até os filósofos invejariam. E que eloquência, né? Nosso quinhão é muito diferente do que o mundo imagina. Comparado com ele, até a sujeição do gênio é uma frivolidade. Toda vida feliz, Senhor, fala a vosso favor, mas o testemunho do santo é como que arrancado pela dor. E aí, isso aqui é para vocês também. O cara acaba se convertendo também, né? Tá aqui em algum lugar. E, bicho, é assim, ó. É um tremendo romance, muito esquisito à primeira vista de você ver, de você ler, por conta dessa composição tanto heterodoxa, mas se você toma como o guia, esse aqui o guia, primeiramente, o demônio vencendo e o demônio sendo derrotado, ele que vai guiando, e depois da derrota dele, o contraste que guia o restante da história, a outra personagem que cria o restante da história, mostrando que a queda do demônio é o vencimento, é a vitória de Deus. Aí você entende o romance, entende a grandeza que é esse romance aqui. É impressionante, assim, a atmosfera que o Bernanos consegue compor aqui é um negócio, é realmente assim, um jogo de luz e sombras, mais sombras do que luz, mas que no final você consegue entender e que o santo vence o mundo e que o demônio não pode vencer ninguém se a gente não quiser, né? Se a gente se abraçar a Deus. É isso. Eu acho que eu teria mais coisas para falar, mas eu tô tão cansado, bicho. Esse dia foi complicado, mas é isso. Fica aí a indicação. Quem já leu, por favor, comenta aqui. Se eu falei alguma besteira, me corrijam. Manda mensagem aí, envia para os teus amigos se ficou interessante, se você ficou até aqui, tá certo? É isso. Valeu, meu povo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.